Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. E aí, galerinha do oitavo ano, todo mundo suave na nave para mais uma aula de Geography do Teacher Leo. I truly hope so, big boys and big girls. Hoje a aula vai ser muito, vou até usar um jargão aqui recifense, vai ser muito massa, né? Que a gente vai falar de um dos continentes que eu mais gosto de falar a respeito, tá certo? Que é a Oceania. E até para escrever Oceania, a Oceania se pronuncia bem parecido em inglês e se escreve do mesmo jeito em inglês. Então, ainda tem esse plus, né, galerinha? Então, é o primeiro conceito que vocês vão anotar durante essa nossa aula, né? Obviamente, eu tenho certeza que todos que estão assistindo essa aula nesse momento estão com o seu BFF, o seu melhor amigo ever, que é o caderno de Geography com a canetinha ou o lapisinho para anotar direitinho todos os detalhes dessa aula. Então, vamos lá? Vamos lá, estilo live. Novamente, não dá para mostrar, mas enquanto isso, pelo menos vocês não estão ficando sem aula, né? A gente está gravando as aulas, tá? Para vocês se situarem, boys and girls, da página, a gente está vendo o conteúdo da página 144 até o conteúdo da página 152 do livro de Geografia. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse continente espetacular, né? Oceania, né? Oceania ou Oceânia. Eu não sabia disso não, que poderia ser com acento circunflexo. Realmente algo que é novo para mim. Tá certo? É uma região geográfica composta por vários grupos de ilhas, né? Ele fica ali, na verdade, a Oceania, ele fica um pedaço oeste, fica olhando para o que é chamado de Oceano Índico, e o pedaço leste fica olhando para o Pacífico, né? Então, as Américas, as Américas e ali um pedação da Ásia, a parte de cima da Ásia e descendo a Oceania, é quem fazem a composição, a limitação ali desse oceano gigantesco que é o Oceano Pacífico, é um oceano bem menos explorado, porque ele é enorme. O Oceano Atlântico ele tem muito mais embarcação, né? Muito mais coisa, mas ele também tem. Então, é composto por vários grupos de ilhas do Oceano Pacífico, né? Então, a Polinésia, né? Isso daqui são grupos de ilhas, né? Então, várias ilhas. Polinésia, Melanésia e Micronésia. Vários grupos de ilhas. O termo Oceania foi criado em 1831 pelo explorador francês Dumont d'Urville. O termo é utilizado hoje em vários idiomas para designar uma região geográfica e política que compreende o continente da Austrália e ilhas do Oceano Pacífico adjacentes. Tá certo? Então, os limites, né, são definidos de várias maneiras, várias formas. A maioria das definições reconhecem parte da Australásia, né, que aí a gente vai ter aí Australásia, esse termo, né, que é a Austrália, Nova Zelândia e Nova Guiné, e parte do arquipélago malaio, como sendo partes da Oceania. É um lugar altamente exótico, tá, boys and girls? Assim, é espetacular. A Oceania é um lugar que realmente um dia eu pretendo ir, porque é um lugar assim que é um lugar, digamos assim, Austrália, né? Principalmente a Austrália, Nova Zelândia, mas a Austrália, porque ela é muito grande, a Austrália. Então, assim, os animais são exóticos na Austrália, né? Os animais são tipos de animais assim, que você só encontra lá, né? Animais enormes, né? Porque o clima, né? O clima é um clima agradável. Na verdade, a Austrália é um país gigantesco, né?
É um país gigantesco. Eu não sei se é maior do que o Brasil, mas está entre os maiores países do mundo. Deixa eu ver aqui. Do mundo. Vamos ver a posição que a Austrália se encontra. Mas certamente, né, a Austrália está entre os maiores. É China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão. O Brasil, acho que vem 1, 2, 3, 4, 5. O Brasil é o quinto, a Austrália é o sexto. Então, o Brasil ainda é maior do que a Austrália, quase 1.000 quilômetros quadrados, tá? 900, 800 quilômetros quadrados maior, tá certo? Então, a Argentina é grandezinha também. Eu não sabia nem que a Argentina era tão grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A Argentina é o oitavo. Não sabia que a Argentina era tão grande assim, não, né? A gente é tão grande, né? Que a gente olha para a Argentina e acha a Argentina um país pequenininho, né? Porque, na verdade, a Argentina é um país que, né, assim, a economia se resume ali a Buenos Aires, ali aquela província onde Buenos Aires fica, tem algumas outras provínciazinhas, mas muito pouca coisa, né? Assim, realmente a economia está ali em Buenos Aires, mas também a gente não pode falar, porque durante muito tempo, né? Na época que eu tinha a idade de vocês, anos 90, a economia do Brasil praticamente girava em torno de São Paulo, né? E aí, fora São Paulo, um pedaço Minas, um pedaço Rio, então praticamente todo o Brasil se resumia aquilo ali. E não é, né? Na verdade, o Brasil é muito mais. Mas voltando aqui, vamos falar um pouquinho aqui da Oceania. Certo? A gente está aqui para falar da Oceania hoje, tá bom? Então vamos lá, vamos começar do começo, né? Já que a gente vai falar da Oceania, vamos começar do começo, tá certo? Então, durante os períodos glaciais, Austrália, Nova Guiné e Tasmânia eram ligadas por pontes terrestres, formando um único continente conhecido como Saul. Saul, tá? Os australoides, primeiro povo a habitar a região, eram antepassados dos atuais papuas e dos aborígenes australianos, tá certo? Que devem ter chegado a Saul há 60 mil anos. Então, existe um povo, novamente, né? A Austrália ela é muito peculiar por conta disso, né? Como ela é muito isolada, mas ela dá para florescer, tem um habitat que é bom de se viver, que tem um clima agradável, é muito parecido com o Brasil, na verdade, a Austrália, né? Porque você só não vai ser tão parecido com o Brasil, porque tem uma área realmente bem fria lá na Austrália, que chega até a congelar. O Brasil não tem isso daí, né? A Austrália ela fica mais próxima ali do polo antártico, né? Do polo sul do que o Brasil realmente, né? Mas assim, mais uma boa parte é bem tropical, assim, um clima bem agradável, que é a maior parte. Então, o que é que acontece? Só que tem um detalhe, a Austrália tem um detalhe em relação ao Brasil. O Brasil é conectado, né, a outros países, é conectado ao continente americano, de uma maneira geral, né? Então, existe uma troca, uma espécie de troca de espécies, né, de povos que vêm e vão, né? Então, de uma certa forma, cada um no seu local tem a sua característica, mas a mudança não é tão grande assim. Já na Austrália, não. A Austrália é esse mega país e é uma ilha isolada. Então, as coisas que aconteciam lá, só aconteciam lá, e ela é bem distante, né? Bem distante dos outros locais. Então, para realmente o que acontecia lá, quem chegou lá, né? Então, aqui está dizendo que chegaram esse povo Saul há 60 mil anos atrás. Quem chegou lá teve que ficar por lá, não teve alternativa, teve que ficar por lá. E então surge essa raça única, né, chamada de aborígenes, que são tipo índios, são uma espécie de índios, são nativos australianos, tá certo? Mas eles têm, engraçado que eles têm uma característica, eles ao mesmo tempo não são negros, mas eles têm uma característica mais negra, mais escura, cabelo mais áspero, mas eles não são africanos, então eles têm uma característica próxima, meio que intermediário entre índio e o negro. Se eu tivesse condições de mostrar aqui, eu mostraria a vocês imagens dos aborígenes.
Até hoje, esses aborígenes, eles existem lá, né? Eles são preservados, né? Como a Austrália faz parte do novíssimo mundo, né? A gente chama de novíssimo mundo, então ainda deu tempo de preservar muita coisa na Austrália. Quando a Inglaterra, que foi quem descobriu, né? Quando a Inglaterra veio descobrir, já começou a ter um movimento no mundo de preservação, de respeito ao ser humano, de não escravidão, né? Então a Austrália já pegou, digamos assim, a parte boa da história, né? E é chamado novíssimo mundo porque foi descoberto, acho que fim do século passado ou meados do século finzinho, começo do século passado ou finzinho do século retrasado. Então, o Brasil, né, as Américas foram descobertas há 500 anos atrás, então, quando veio se criar essa consciência, né, no fim do século retrasado, já tinham destruído aí uma boa parte, tá certo? E aí também os Papuas que é aquele povo digamos assim, esqueci agora mais polinésio, né? Que tem aquele aspecto mais polinésio, que tem um Maori, uma raça diferenciada, tá certo? Então, a onda de imigrantes só aconteceu em 6.000 antes de Cristo, quando povos austronésios vindos de Taiwan se espalharam pelas Filipinas e Índias Orientais e chegaram à Nova Guiné. Ok? Como é que eles sabem disso, né? Acho incrível, né? Por volta de 1500 a.C., esses astronésios maiores navegantes da pré-história chegaram às Ilhas Fiji, que é as Repúblicas Fiji. Ok. É samoano, essa é a raça que eu estava em busca aqui, né? Pouco depois, Tonga e Samoa, tá certo? Então, essa questão da colonização é uma questão que não é a colonização, né, desse período antes de Cristo aí não é muito relevante para a gente, mas para a gente saber a questão das raças nativas mesmo, né? Os aborígenes na Austrália e os samoanos ali. Tem os samoanos e tem os maori. São muito similares, né? Na Nova Zelândia dizem que existem essa raça, né? O Maori, e realmente não tem muita diferença não, tá certo? Então é mais ou menos por aí. Vamos para a colonização, né? A descoberta do homem branco, a descoberta do britânico, do europeu. Então, os britânicos incorporaram à Austrália seus domínios em 1770. Na verdade, foi descoberto, né, em 1770. Então, não foi nem um século retrasado, foi um anterior ao retrasado. Mas, no ano da incorporação oficial, habitaram a ilha-continente cerca de 300 mil nativos. Habitaram a ilha-continente cerca de 300 mil nativos, divididos em mais de 600 tribos. Então, novamente, muito similar aqui com o Brasil, né? Tinha várias tribos indígenas, né? As pessoas nativas daqui, e cada um com a sua tribo, e em torno de 500 dialetos, ok? Viviam num estágio cultural bastante primitivo, uma forma bastante que eles chamam de primitivo, tá certo? No século XVIII, a ocupação britânica restringiu-se à implantação de colônias penais, a mais importante delas nas proximidades da cidade de Sydney, e a fixação de um pequeno número de colonos constataram grande possibilidade de desenvolver a pecuária. Então, tem uma história interessante, né? Que os britânicos, eles usaram a Austrália como prisão. Quando alguém era condenado, isso também aconteceu no Brasil, tá? Quando alguém era condenado, mas era a condenação, como se fosse uma pena máxima, assim, né? Em Portugal, aí a pessoa era mandada para o Brasil. Não era um sofrimento muito grande, porque é mais ou menos uma mudança, saia de um lugar, saia da civilização e vinha para cá. Mas aqui já existia alguma estruturazinha. Lá também eles fizeram muito isso, os britânicos. Então eles pegavam, quando a pessoa era condenada, vamos dizer, várias pessoas condenadas, esperava, né, juntar uma quantidade grande e levava na embarcação para a Austrália, né? E uma das coisas interessantes disso daí é o seguinte, aqui
Aquela história, todo mundo era ladrão, né? Todo mundo queria falar, era ladrão não, mas era condenado, era criminoso, tá certo? Mas houve um momento em que teve que se organizar. Chegava lá e deixava as pessoas ir embora. E aí essas pessoas foram se organizando, essas pessoas foram formando uma civilização, foram formando um governo, foram formando uma estrutura, e aí começaram a acontecer crimes. Como toda estrutura, como toda civilização, coisas boas acontecem, mas coisas ruins também acontecem, né? E aí crimes começaram a acontecer, cheio de ladrão. E aí já existia governo, já existia como se fosse um prefeito, uma coisa desse tipo em Sydney, e eles começaram a convocar, começaram a selecionar as pessoas assim pelos crimes que cometiam, e os crimes que mais aconteciam, começaram a chamar esses criminosos para ser policiais. Será assim, olha, a gente precisa de você como policial, porque tem um bocado de crime acontecendo aí, e a gente não sabe como resolver. E o criminoso que tinha cometido esse crime na Inglaterra disse assim, tudo bem. E funcionou. O engraçado é que funcionou, é que eles conseguiram reduzir bastante a criminalidade. Porque ninguém melhor para pegar um ladrão de galinhas, né, ou de qualquer outro crime, do que aquele ladrão que sabe como cometer aquele crime. Então, é um fato interessante aí da história da Austrália. Tá certo? Vamos falar um pouquinho da colonização da Nova Zelândia, né? Nova Zelândia, país espetacular. A Austrália também, tanto a Austrália quanto a Nova Zelândia são considerados países de primeiro mundo, tá certo? E foram ambas colonizadas aí pelos britânicos, pela Grã-Bretanha, tá? A Nova Zelândia foi um pouquinho depois, né? Em 1840, foi ocupada pelos britânicos em 1840, e aí, ó, eles eram, como eu estou dizendo, eles têm esse povo ainda, né, que é o povo nativo da Nova Zelândia, que eles chamam de Maoris, ou Maores, né, que, na minha opinião, humilde opinião, são muito parecidos com como é que eu falei, o pessoal nativo lá daquela região, tá certo? Da Polinésia, tá certo? Então, eu gostaria muito de mostrar imagens aqui, né? Mas eles são conhecidos assim por ser um povo muito forte, né? Eles têm essa lenda urbana a respeito deles, de que são um povo forte, muito forte fisicamente. Quando eu falo forte, é forte fisicamente, tá certo? Eles também têm esse hábito de se tatuar, tá certo? Se tatuam bastante. E algumas pessoas dizem que a razão disso é porque a Nova Zelândia tem uma tradição gigantesca num esporte que é muito conhecido pela sua força, né? Que é o rugby, ok? Então, os maores é quem compõem aí, né, a grande parte da seleção da Nova Zelândia. Eles são, ou já foram, né? O Brasil hoje em dia não é mais aquelas coisas todas, mas o Brasil já foi, digamos, a referência do mundo quando se fala de futebol, né? Então as pessoas costumavam comparar assim, né? A Nova Zelândia é para o rugby, o que o Brasil é para o futebol, né? Hoje em dia essa comparação já não funciona mais, né? Bom, mas aí a Nova Zelândia, assim como a Austrália, países de primeiro mundo, países extremamente organizados, tá certo? Inclusive, né, trazendo aqui um assunto mais contextualizado, mais dentro do dia a dia da gente, questão da Covid, praticamente eles já eliminaram a Covid. Praticamente as pessoas já estão vivendo uma vida normal, né? Teve um dia desse, inclusive, uma partida de tênis lá na Austrália, com aglomeração, com, como é que se diz? O estádio, né? O estádio não, o estádio, né, de tênis cheio, certo? E as pessoas sem usar máscara, né? Hoje em dia, na Austrália, se eu não me engano, em locais, pelo menos do lado de fora, as pessoas já podem ficar do lado de fora sem usar máscara, a não ser que a pessoa não tenha sido vacinada, mas praticamente todo mundo vacinado, tá certo? E sem Covid. Na Nova Zelândia, a mesma coisa. Nova Zelândia praticamente já não tem mais Covid. Então, veja que coisa, enquanto o mundo inteiro está entrando em colapso, né? Tá horrores acontecendo no Brasil,
No momento que eu gravo essa aula, o Brasil chega, se eu não me engano, chega hoje a 400 mil mortes. 400 mil mortes, gente. A cidade de Olinda, uma população inteira de Olinda dizimada por conta de uma doença, né? Essas 400 mil pessoas que morreram durante esse ano, né? Um pouquinho mais de um ano, né? Ainda, ok, o Brasil tem 200 e tantos milhões de pessoas, mas 400 mil mortes só de uma doença. É muita coisa acabar com a cidade inteira de Olinda, tá certo? A Nova Zelândia e a Austrália praticamente já encerraram esse problema, já não faz mais parte da vida deles, tá certo? Então, é bem interessante. Inclusive, na Nova Zelândia, dizem até que as crianças vão para a escola descalças, porque não tem, é tão limpa, as ruas são tão limpas que não tem problema nenhum. Tá certo? Então, vamos falar um pouquinho da questão da geografia. A Oceania, né, que fica localizada, como eu disse a você, entre os oceanos Índico e Oceano Pacífico, tá certo? É formada por milhares de ilhas, né, de diversas extensões, tá certo? E é muito rica do ponto de vista da natureza, né? Tem corais maravilhosos, né? Como eu disse, muitas pessoas vão para a Austrália, vão para a Nova Zelândia para estudar as espécies, porque tem espécies únicas daquela região. Por quê? Porque as espécies elas vão se modificando, mas vão ficando só ali. Não tem para onde ir, né? É isolada do mundo, é uma ilha gigantesca. Então, tanto de animais, quanto de plantas e até de seres humanos também, isso acontece com os seres humanos, tá certo? Ela, como eu disse, ela é bem tropical, a linha do Equador atravessa ela e também o Trópico de Capricórnio, tá certo? Então, ela é até bem similar, assim, em termos de temperatura, em termos de clima, com o Brasil. Ela tem uma área bem tropical, mas ela também tem uma área bem temperada, que a gente chama temperada, e tem uma área um pouquinho mais ao sul do que o Brasil, que é essa região até gelo provoca, né? Ok? Então, a gente tem aí as ilhas, né? Melanésia, Micronésia, Polinésia. Naí tem uma ilha, né? Ah, tá. Essa ilha pertence ao Chile. É a Ilha de Páscoa. É engraçado pertencer ao Chile, porque ela é longe para chuchu. Ok? Então, é mais ou menos por aí. A gente tem vários animais lá na Austrália. Tá certo? E aí, eu trouxe para você, né, alguns fatos sobre a Oceania, tá certo? Alguns fatos que vocês devem achar interessante, espero que vocês achem interessante. Então, vamos falar sobre esses fatos aqui, tá certo? A Oceania é um continente, é um grupo de continental que consiste de 14 países, né? Inclui as ilhas do Pacífico e a Austrália, tá certo? Muita gente acha que a Austrália, por si só, é um continente, tá certo? Mas, na verdade, essas ilhas e a Nova Zelândia fazem parte desse continente da Oceania, tá certo? Ok? Bom, a maior ilha da Oceania é a Austrália, tá certo? Talvez, eu não sei se a informação bate, mas talvez a Austrália seja a maior ilha do mundo, né? Eu não consigo pensar num lugar que seja uma ilha e seja tão grande, seja isolada do resto do mundo e seja tão grande, tá certo? Os 14 países que fazem parte da Oceania são Austrália, Micronésia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Nova Zelândia, Palau, Papua Nova Guiné, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu e Vanuatu. Ok? A Oceania ela se espalha, ela é bem espalhada, né? Então, mostra aqui a longitude, né? 28 graus ao norte, no hemisfério norte. Bom, não adianta falar, porque essa questão de graus vai ser difícil de vocês verem, né? A maior cidade e a cidade mais populosa, né, da Oceania é Sydney. Então, tem mais de 5 milhões de pessoas vivendo nessa cidade, na cidade de Sydney, tá certo? Então, essa é a maior, 5 milhões, é um pouquinho, tudo bem, é um pouquinho maior do que,
é mais ou menos o tamanho da região metropolitana, né? Digamos, a região metropolitana do Recife, não Recife sozinha, mas a região metropolitana do Recife. E tem uma diversidade cultural imensa, né? Só para se ter uma ideia, em torno de 250 línguas são faladas só na cidade de Sydney, na Austrália. Ok? A Austrália é a maior economia, tá certo? Do continente, né? Da Oceania. Então, digamos assim, que a Austrália é o equivalente à Oceania, o que o Brasil é para a América do Sul, digamos assim, né? É o equivalente ao que a Alemanha é para a Europa, é o equivalente ao que a China é para a Ásia, tá certo? A outra grande economia, tá certo, do continente da Oceania é a Nova Zelândia, tá certo? Então, o turismo, né, é o que realmente incentiva a economia, a mineração, manufaturados, tá certo? São grandes mercados aí para a Austrália e para a Oceania. As mais maiores cidades do continente são Sydney, né, como eu falei, 5 milhões de habitantes, Melbourne, na Austrália, 4 milhões de habitantes, Brisbane, na Austrália, que são 2 milhões de habitantes, Perth, que eu acredito que seja a capital da Austrália, 2 milhões de habitantes, Auckland, né, que eu acho que é a capital da Nova Zelândia, 1,6 milhões de habitantes, e Adelaide, também na Austrália, com 1,3 milhões de habitantes. Tá? A maior montanha da Austrália é Mount Cook, que fica na Nova Zelândia, que é 3.754 metros, não é nem tão alto assim. Tá certo? A flora é muito, muito, muito diversificada, e como eu disse a vocês, tem várias e várias e várias espécies lá que só pertencem àquela região, pelo fato de ela ser uma área isolada, e eu não vou nem falar da fauna, né? A fauna, a gente tem animais que só existem lá, por exemplo, o koala, né, que só existe naquela região, o canguru, que só existe naquela região, inclusive, né, eles têm tem muitos desse animal, que é o marsupial, né? O marsupial é aquele animal que tem um saco, né? Um saco não, uma bolsinha dentro da sua barriga para proteger os filhotes, né? Existem outros marsupiais no mundo, mas a Austrália é conhecida, né? Por ter marsupiais, muitos marsupiais, entre eles o canguru, o possum, que o que há de mais próximo aqui da gente do possum seria o timbu, wombats, koalas, tá certo? Vamos lá, o que mais? Lá, vários tipos de ave também que só vai se encontrar lá, certo? O que mais a gente poderia estar falando aqui? Algum outro fato interessante? Exploradores, James Cook foi o primeiro a chegar lá, tá certo? O britânico. Religião, a mais 73% são cristãos, a maioria das pessoas que são de lá, mas tem várias religiões. Como eu disse, o rugby é o mais popular naquele continente, né? E that's it. E muitas atrações turísticas. Ok, boys and girls? Então, é mais ou menos isso que a gente traz, né, desse continente espetacular, né, que é a Oceania. A gente, obviamente, acaba falando mais de Austrália e logo em seguida Nova Zelândia. É mais ou menos, por exemplo, se for estudar América do Sul, vai solar Brasil e Argentina, né? São as duas maiores economias, né? Digamos assim. E aí, gostaria, tá, como homework, de passar vocês procurarem uma curiosidade desse continente, do continente da Oceania, né? Procurar um fato, uma curiosidade, escrever mais ou menos algumas linhas, um parágrafo mais ou menos, tá certo? E estarem postando lá no Class App. Tá certo, boys and girls? Então, a gente vai ficando por aqui, essa aula liberada no dia 7, daqui a uma semana, então, mais ou menos, a gente está se encontrando, né, lá no nosso drive-thru, e eu quero ver todo mundo lá, todo mundo participando, todo mundo pegando as atividades, que é importante, tá, gente? As atividades são importantes para demonstrar o quanto que a gente está aprendendo, tá bom? Não vamos lá, não vamos desanimar, não, tá certo? Eu sei que muitos estão ficando em casa,
Vamos aproveitar para fazer as atividades direitinho, tá bom? Então, o Teacher Leo vai se despedindo de vocês aqui, desejando a todos um excelente fim de semana, já que essa aula é liberada na sexta-feira, e não esqueçam de fazer o homework, ok? See you later, guys!